Você já está ao vivo? Já. Para deixar que o pessoal... Você não abriu aquele negocinho, está com reflexo bem na... Ah, é. Isso é fácil. Deixa eu colocar o drive-thru aqui. Aqui. Tem razão. Nem lembro o que foi que eu coloquei. Foi tipo uma caixinha. Foi. Eu não lembrava o que era. Mas o que foi que eu fiz aqui? E agora? Saiu? A imagem está meio... Turva, né? Tá. É. E agora? Nada? Continua turva? Não sei por quê. Agora tá todo mundo ouvindo. Melhorou a imagem? Acho que já, né? É que tá na outra, não dá para ver. Ele está pulando muito, falhando muito. Agora já entrou. Boa noite a todos. Vamos para mais uma terça-feira, mais uma reunião pública aqui do Recanto de Luz Irmã Sheila, nossa live já acontece há mais de 2 meses, né? Ainda nos mantemos com as atividades interrompidas, continuamos apenas trabalhando para arrecadar os alimentos, as roupas em benefício das nossas famílias, mas atividades presenciais elas estão interrompidas dentro do Recanto de Luz Irmã Sheila, né? E eu vou aproveitar para fazermos a nossa oração e darmos depois início com os nossos informativos. Então, eu vou pedir para todos, né, que a gente feche os olhos e façamos um Pai Nosso, pedindo muita proteção, muita intuição, para que tudo transcorra em paz, para que possamos ser transmissores fiéis do que a espiritualidade deseja para a noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, bem-vindo a todos, né, que nos acompanham aqui às terças-feiras. Eu já avisei que nós continuamos com as nossas atividades interrompidas, não achamos ainda que seja propícia a retomada de atividades presenciais no Recanto de Luz Irmã Sheila, apesar de termos autorização para isso desde segunda-feira passada. Vamos ver como serão os desdobramentos da pandemia, que ainda está muito forte, né? E a partir das próximas semanas tomaremos decisões, desde que isso seja seguro para todos, né? Eu vou voltar à questão do drive-thru. Amanhã, nosso primeiro drive-thru, eu vou colocar novamente o vídeo para que vocês possam lembrar, né, que teremos amanhã, na quarta-feira e no sábado, drive-thru autorizado pelas nossas autoridades municipais e com todas as precauções necessárias, o distanciamento social, o mínimo de pessoas estarão presentes na calçada. Então, nem necessário descer do carro. Na calçada teremos
uma pessoa que recolherá tudo aquilo que vier em doação, que será destinado às nossas famílias. Então, vamos lá. Fizemos um erro. Engraçado, estava tudo certinho. Queridos amigos do Recanto de Luz, irmã Sheila e da Rua Áustria 57 em Ribeirão Pires. Já que vocês nos conhecem de algum tempo, sabem que nós temos vários projetos e, embora a instituição tenha sido mantida fechada, seguindo as orientações das autoridades, irmã Sheila e da Rua Áustria 57 em Ribeirão Pires. Já que vocês nos conhecem de algum tempo, sabem que nós temos vários projetos e, embora a instituição tenha sido mantida fechada, seguindo as orientações das autoridades, os projetos continuaram. Nós mantivemos a bola no ar e, através dos nossos doadores, através dos nossos voluntários, demos seguimento às várias atividades sociais que o Recanto de Luz Irmã Sheila realiza. Contamos com você para, no dia 24 de junho agora, dia 27 de junho agora, são 2 dias, das 10 às 16, para virem no drive-thru que faremos para a arrecadação em prol daqueles que têm muito menos do que nós. Vocês, irmãos, amigos, correligionários, solicitamos a sua ajuda para darmos assistência às famílias carentes. Para isso, montamos um drive-thru em frente ao Recanto de Luz Irmã Sheila. Toda doação será bem-vinda. Este drive-thru foi feito pensando em você, nosso amigo que está sempre participando das atividades do Sheila. Venha, participe, traga sua doação. O drive-thru do Irmã Sheila é uma oportunidade de você transformar a sua solidariedade nesse momento difícil que a gente está passando numa ação. Então faça a sua ação de doação. Doe ali no drive-thru, não precisa descer do carro, é só passar por ali com toda a segurança. Você vai entregar o seu medicamento, roupa e principalmente o alimento que precisa para poder a gente formar nossas cestas básicas e ajudar as pessoas que mais precisam. Oi, pessoal, passando aqui para deixar esse recado. Se você tiver alguma doação, pode ser algum alimento, alguma roupa ou calçado que não utiliza mais. Pode ser algum medicamento que você não precisa mais fazer uso ou tampinhas plásticas. Se puder, compareça e traga sua doação. Desde já, agradecemos de todo o coração por sua ajuda. Muito obrigada. Que Deus os abençoe sempre. Pedir a sua ajuda para a doação de meias de algodão. Ela pode ser tirada, cortada, talvez você filmar. Traga para nós. Ajude. Auxílio doando itens de higiene. Já que não dá para esquentar o estômago, esquentemos as cabeças. Estamos entrando no inverno. Pedimos a todos que doem cobertores para as famílias assistidas. Levem suas doações com segurança em sair do carro. Nos períodos de quarentena, os associados e eventuais doadores poderão fazer suas contribuições através de transferência bancária para a nossa conta no Bradesco. Venham, estamos esperando vocês. Aí, pessoal, então esse é o nosso drive-thru, amanhã das 10 às 4 horas da tarde, na calçada, bem em frente ao Recanto Luz Irmã Sheila, Áustria, número 57. Uma outra coisa, eu até já vou deixar por um pouco de tempo aí, no scroll, né, naquele banner que passa embaixo aí do vídeo, o endereço para que vocês possam anotar caso tenham esquecido ou não saibam a respeito de onde é que fica a instituição. E mais uma novidade que eu queria compartilhar com vocês. Agora que chegou o inverno, se é que ainda
veio realmente o inverno, né? Mas já a temperatura já esfriou. Nós faremos uma feijoada drive-thru dia 4 de julho. 4 de julho é um sábado, e eu vou passar agora o banner, colocar um banner para que vocês tenham a informação, e eu falo em cima dele. Eu aproveito para falar em cima dele. Mais um pouquinho. É tanta tela que a gente se confunde aqui. Eu vou usar essa daqui mesmo, pronto. Vocês estão vendo a tela com cartaz, né? Esse cartaz está dizendo que a feijoada é para 2 pessoas, a porção é para 2 pessoas, tem arroz, couve, torresmo, né? E a feijoada. E ele pode ser retirado das 11h30 às 2h no dia 4 de julho. Porém, nós não aceitaremos pedidos na hora, porque não dá para se organizar para pessoas que irão no dia. Então, a gente está deixando também a conta, eu vou colocar a conta, o depósito é R$40 para uma porção para 2 pessoas. E envio o comprovante. No cartaz vai aparecer, né, está aparecendo, celular, aonde vocês têm que enviar o comprovante do pagamento da feijoada até o dia 1º de julho. E estamos agradecendo já as doações que estão surgindo, que já vieram para essa feijoada, né, como feijão, né, a farofa, tem coisas que já estamos recebendo doações para poder, na realidade, reverter a arrecadação para cobrir os custos da instituição. A instituição, ela está parada, obviamente que nós continuamos tendo os custos quase que integrais que a gente tinha, e essas atividades, como é o caso da feijoada, ela reverte em prol dos custos, como aluguel, água, luz, e os funcionários, né? Que nós tomamos a decisão, o funcionário, tomamos a decisão de continuar depositando normalmente, sem recorrer àquele fundo que o governo disponibilizou para o pessoal empregado que ficaria parado. Então, olha, a feijoada, a retirada é das 11h30 às 2h no drive-thru, que será realizado dia 4 de julho, num sábado, só que tem que pagar, tem que já fazer um investimento, comprar, na realidade, a feijoada até dia 1º de julho. Para os depósitos, eu vou deixar até a conta corrente. Aí eu vou manter essa informação. Já mais de uma vez me pediram, inclusive por causa da doação em benefício das famílias, né, para que a gente possa compor as cestas, os kits alimentos, os kits higiene, né, para que a gente possa continuar também, esse mês que entra agora, mantermos as atividades de apoio àquelas 103 famílias que o Recanto de Luz Irmã Sheila ajuda todo mês, e não só com essas atividades, na realidade, as atividades, elas são muito mais amplas, né? São dadas aulas, tem evangelização, tem palestras, tem assistente social que ajuda, tem a psicóloga, né? Isso é uma série de atividades que são realizadas em prol dessas mais de 400, hoje já deve ser por volta de umas 400 pessoas, muita criançada, muita juventude, inclusive atividades infantis e atividades juvenis que são realizadas quando é presencial. Agora nós tivemos que interromper isso, mas estamos mantendo o apoio a essas famílias, né? Então, aqui está a informação, vocês acham que já deu para acompanhar, e nós vamos saber verificar se está faltando alguma informação, porque me pediram tanta coisa para passar. Outra coisa, no drive-thru, justamente porque algumas pessoas assistem nossas palestras, nossas lives de terça-feira, também
para centros espíritas, que a gente passa na página do Recanto, nós vamos manter o livro Medicina do Além, junto com a recepção no drive-thru amanhã e sábado. Então, vai ter a maquininha, quem levar cartão poderá adquirir o livro. Eu vou mostrar o livro, inclusive. Esse é o livro Medicina do Além. Esse livro aqui, ele conta como é que são os trabalhos de cura e cirurgia espiritual. Como eu já disse, foi feito baseado no que o nosso orientador espiritual, Dr. Arthur Neiva, nos solicitou que escrevêssemos. Fala porque a gente adoece, como é que é o processo de adoecimento, como é que nós podemos ajudar na cura, nós que estamos atendidos, como é que nós mesmos podemos nos ajudar. Então, quem tiver interesse, no dia do drive-thru, amanhã e no sábado, nós teremos o livro disponível, né? Com cartão, dinheiro, o que desejarem, na Rua Áustria 57. Isso foi pedido de muitas pessoas que têm nos assistido nas lives. Agora eu vou pedir para minha assistente abrir, ao acaso, entre aspas, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A espiritualidade é que escolhe, né? E eu vou, desta vez, mostrar como funciona o processo. Reparem na tela atrás. Vocês viram que é ao acaso. Eu já vou aproveitar para falar um pouquinho esse ao acaso, né? Na própria história da humanidade, existem inúmeras demonstrações, como foi o caso de Santo Agostinho, quando, ao acaso, a criança lá, aquele anjinho, ele achou que era um anjo, falava para ele pegar uma das cartas de Paulo, uma das epístolas de Paulo, né? E ele, ao acaso, pegou a epístola que servia para ele. Foi na lata, assim. Veio a primeira carta aos Romanos, que falava para ele mudar, para que ele fizesse, na verdade, mudanças significativas na vida dele. Como, por exemplo, o fato de beber, aquelas coisas todas, né? Que foi o recado, olha, muda a tua vida, não está certo a maneira como você leva a tua vida, né? Temos os evangelhos, que na verdade não era evangelho, mas as aberturas, as escrituras que eram escolhidas ao acaso pelos primeiros cristãos, né? E temos muitas outras citações bíblicas que falam a respeito dessa abertura ao acaso. Na verdade, o anjo da guarda, para a gente abra na página que a gente precisa ouvir, né? E o que veio aqui? Veio do capítulo 7, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, missão do homem inteligente na Terra. A missão do homem inteligente na Terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa, é que ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar,
levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão. Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que foi lhe dada para roçar o terreno? Tem ele o ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve, né? Várias coisas me passaram pela mente enquanto eu fazia essa leitura. Que são casos, na realidade, né? As pessoas... Santo Agostinho. O Santo Agostinho, quando ele era jovem, dotado de uma inteligência excepcional, e ele teve acesso ao estudo graças a um primo dele, né? Ele usava para retórica, usava para libertar pessoas de má reputação. Ou seja, ele gostava de vencer as contendas, vencer as discussões. É como se fosse um advogado, né, de defesa, e depois ele até se arrependeria disso. Mais para frente na vida, ele diria que ele se arrependeu de muita gente que ele libertou graças à inteligência dele, graças à retórica dele, que era fenomenal, tanto que ele era professor de retórica em universidade, tanto de Roma, né, como em Milão também. E ele usava, na realidade, tudo aquilo que ele tinha de conhecimento para si mesmo, e não para benefício, na realidade, da humanidade. E depois, quando ele se converte através exatamente de uma epístola de Paulo, que é a primeira carta aos Romanos, que eu acabei de comentar um pouco atrás, quando estava falando sobre o Evangelho, ele usa de toda a sua inteligência para criar a filosofia cristã. A filosofia cristã, que perdura até hoje, é obra de Santo Agostinho, né? Eu não sei se eu já comentei isso aqui. Bem como a teologia da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Mas quem fez toda a parte de sistematização, e durou muitos séculos, foi Santo Agostinho. Ele utilizou para o quê? Ele dizia isso. Ele não tinha nenhum objetivo político, nenhum objetivo de ganhar dinheiro depois da conversão, e o único objetivo dele era salvar os outros. Trabalhava para poder salvar as pessoas. Mas salvar em que sentido? Para que elas encontrassem a felicidade. E essa felicidade, ela só se encontra, de acordo com Santo Agostinho, quando você encontra Deus, né? A felicidade é uma busca, leva a uma busca de Deus. E quando você encontra Deus, você encontra a verdadeira felicidade. E ele trabalhou em benefício das pessoas, não só através da atividade pastoral dele. Ele era bispo, foi bispo de Hipona, lá no norte da África, na Argélia, durante 30 anos, de 42 anos de idade até 75 anos de idade, né, 43 anos, ele foi bispo de Hipona. E ele tinha uma atividade pastoral intensa em benefício dos pobres, uma atividade social intensa em benefício dos pobres. E ainda em 92 livros, 93 obras, 92 a 93 obras, e que são constituídas por 270. Em benefício do quê? Exatamente da salvação das pessoas, da busca da felicidade das pessoas. Ele era e é, até hoje, um homem extremamente inteligente, né? Ele foi o responsável, inclusive, pela recuperação de Alarico I, aquele bárbaro que invadiu Roma no ano de 410, que é o Jesus Gonçalves agora, né? Que é a última reencarnação dele.
Ele acompanhou toda a trajetória de Alarico para tentar ajudá-lo a ele ir para Deus. E conseguiu, apesar de toda a história de Alarico, né? Alarico I, depois foi Alarico II, depois foi o cardeal Richelieu, e depois ele foi ele teve lepra, foi uma reencarnação desconhecida, né? E depois ele realmente teve novamente lepra, mas ele se converte. E ele monta um centro espírita dentro do hospital em que ele se encontrava, do leprosário onde ele se encontrava, né? Santo Agostinho, esse mentor que passou, a partir dos 32 anos de idade, a viver para ajudar os outros, usando o quê? A sua inteligência. Essa é a primeira coisa que me passou pela mente, já que eu tinha mencionado Santo Agostinho. E a segunda coisa é um caso de um conhecido nosso, de algumas décadas atrás, já desencarnado, né? Já desencarnado. Esse nosso conhecido, por volta da década de 90, espírita, ele é um colega, a mãe espírita e o pai espírita. E ele comentava triste para nós que o pai tinha um conhecimento da doutrina imenso, imenso. Ele tinha uma biblioteca fantástica e que estudava. As pessoas iam à casa dele para fazer perguntas, para conhecer mais a respeito da doutrina, mas ele nunca se dispôs ao trabalho, ou seja, ele nunca se dispôs, por exemplo, a dar aulas, a fazer palestras, ou trabalhar dentro de um centro espírita, usando a inteligência dele e utilizando o conhecimento dele, que era vastíssimo, né? E ele desencarnou. A esposa, espírita muito atuante no Centro Espírita de São Paulo, comenta como é que foi o processo de recolhimento do marido, né? Ela tem várias mediunidades e ela acompanhou, inclusive muito preocupada, o desencarne do esposo. Ele foi recolhido por uma colônia espiritual praticamente na Terra. Vocês já devem ter ouvido falar da casa transitória de Fabiano, né? Ou seja, praticamente é uma casa que costuma se localizar, ela fica localizada por algum tempo, por isso que é casa transitória, ela permanece um tempo em um determinado lugar do umbral, depois ela se muda para outro lugar do umbral, e assim tem uma passagem, inclusive, que é contada pelo André Luiz, em que ela está do lado do abismo, perto dos precipícios que levam aos mundos subcrostais, né? E que ela, inclusive, sai daquele lugar, porque o fogo purificador estava para chegar, né? Então, comenta, eu não lembro agora o nome da responsável, né? É uma senhora que era responsável por essa casa naquela ocasião. Bom, ele foi recolhido por essa casa, ou seja, vamos dizer assim, uma das condições mais próximas, digamos assim, do sofrimento, né? Mais baixas do sofrimento, apesar de ter sido espírita, apesar de nunca ter feito mal a ninguém, mas ele não fez o bem, porque ele não usou o conhecimento. Então, quando lemos essa missão do homem inteligente na Terra, eu me lembro sempre desse caso que aconteceu na década de 90, no século passado, consequentemente, desse ser que, na realidade, embora ele tivesse tanta inteligência, tanto conhecimento, nunca se dispôs a compartilhar realmente com aqueles que não tinham a possibilidade, nem a inteligência, nem a possibilidade, com relação aos livros. E a outra foi um atendimento que nós fizemos numa reunião de esclarecimento, desobsessão ou encaminhamento, né? As reuniões que acontecem sexta-feira à noite, no Recanto de Luz Irmã Sheila, é uma reunião fechada, né? Não, nesse momento não estão ocorrendo, porque as reuniões presenciais foram interrompidas, né? Eu lembro de um caso que nós atendemos. Era uma pessoa também extremamente inteligente, que vivia em função do seu estudo, espírita, vivia em função do seu estudo,
mas ele não saía do ambiente da sua biblioteca, ou seja, ele nunca utilizou isso, quer seja para escrever, quer seja para dar uma aula, quer seja para participar num centro espírita, dando aulas a respeito da doutrina, ou fazer palestra, ou qualquer coisa assim, escrever um artigo ou um livro. E onde é que nós fomos, na verdade, aonde a espiritualidade foi buscá-lo? Quando ele desencarnou, ele se encontrou numa zona fechado como se fosse uma biblioteca. Era um quarto, era como se fosse um escritório, né? Uma grande biblioteca, sem portas, repleto de livros. E ele ficou lá um tempão, não sei precisar quanto tempo ele já se encontrava lá, mas a espiritualidade foi retirá-lo desse local em que ele se enclausurou. Ao nosso derredor, né? Quando a gente desencarna, através da força do pensamento, nós criamos a nossa própria realidade, né? E essa realidade dele foi aonde ele realmente sempre esteve, enclausurado dentro de uma biblioteca dele, que ele tinha maior paixão, maior apego, e assim ficou até o momento em que Jesus tomou a decisão que estava na hora de resgatá-lo, né? Mais um ser inteligente que teve a oportunidade do estudo, que teve a oportunidade de trabalhar em benefício do próximo, porque teve acesso a toda essa literatura, teve acesso a toda essa informação, que não fez nada, simplesmente ficou lá, estudava ali, não queria se relacionar, na verdade, não queria, na verdade, servir ao nosso Mestre Jesus. E se a gente pensar no Mestre, com todo o conhecimento que Jesus tem, com toda a inteligência que Jesus tem, com todo o preparo, toda a evolução espiritual dele, imagina se ele tivesse cruzado os braços e não tivesse aceitado ser governador desse planeta. Lá, uns 5 bilhões de anos atrás, quando aquela ordem crística, né? Está lá contado no livro A Caminho da Luz, que é a psicografia do Chico, e foi o espírito Emmanuel que passou para o Chico. Está lá contado, logo nos primeiros capítulos, que houve uma reunião crística dos responsáveis, dos governadores de sistemas solares, sistemas estelares, e que Jesus foi escolhido para ser governador espiritual do planeta Terra, que seria formado, né? E que depois Deus desprenderia uma nebulosa do Sol, como que simbolicamente entregando a Jesus e a sua falange, e dessa nebulosa que se desprendeu do Sol, se formou o planeta Terra. Se vocês têm interesse de conhecer a formação sobre esse aspecto, né, a gênese do planeta Terra, leiam o começo, O Caminho da Luz, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, que foi ditada. Se Jesus tivesse tomado a decisão de cruzar os braços com toda a sabedoria dele, com todo o conhecimento dele, e não tivesse feito absolutamente nada. Nós não estaríamos aqui, nós não teríamos o planeta Terra, e não estaríamos, nesse momento, numa transição de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Mas, justamente, eu usei a palavra sábio. Jesus não tinha só conhecimento e inteligência, ele já tinha sabedoria. Aquele ser que teve aqueles 2 casos que eu comentei, eles podiam ter muito conhecimento, mas não tiveram a sabedoria de perceber que tudo nos é dado para que nós possamos ser melhores instrumentos na seara de Jesus. Tudo aquilo que nós recebemos, que sejam dons mediúnicos, sejam dom da fala, o dom da visão, o dom da inteligência, o dom de poder ter acesso ao estudo, né? Tudo isso, na realidade, são ferramentas, a enxada que Deus nos dá, que Jesus, na realidade, acaba nos passando para que possamos melhor servir ao próximo
nessa enorme, fantástica seara, que é a seara do nosso Mestre Jesus. Eu vou pedir agora mais um texto. Desta vez eu vou deixar uma música especial que nós escolhemos para o final. Tenho certeza que vocês vão gostar. E ela é meio longa, então eu vou deixar com que a música seja posterior. Alguém perguntou se vai poder vender o convite para uma feijoada do Drive-Thru. Bom, houve uma pergunta enquanto nossa assistente... Deixa eu primeiro mostrar como ela está abrindo ao acaso. Certo? Eu vou deixar aqui do lado, mas instruções dos Espíritos, a lei de amor. Mas primeiro vou responder a pergunta. Nós não estamos vendendo, não venderemos convites no local para a feijoada, né? Se vocês entrarem na página do Recanto de Luz, Irmã Sheila, no meu Facebook, no Instagram, né, vocês terão acesso à conta, que por sinal está passando agora bem embaixo, onde poderão fazer o depósito e enviar esse comprovante para aonde estiver indicado. Tem um celular indicado. Ou, se quiserem, mandem para mim, que eu vou mandar. Quem está recolhendo todos esses depósitos, eles são feitos na conta do Recanto de Luz Irmã Sheila. Mas quem está recolhendo todos esses comprovantes é o Edinho, né, que é do grupo, faz parte do grupo dos eventos. Mas se quiserem mandar para mim, qualquer que seja o meio, e-mail, Facebook, Messenger, ou que seja através do meu WhatsApp, sigam e façam isso sossegadamente. Eu, de qualquer forma, também estarei rastreando na conta do Bradesco, do Recanto de Luz. Mas nós não temos como entregar um convite. O comprovante, na realidade, o depósito é o próprio comprovante. E por que nós não vamos entregar convites? Justamente porque nós queremos respeitar as questões do distanciamento social, né? Fazer convites, fazer entregas de convites, isso acabaria expondo muitas pessoas. Então, é através do depósito na conta Bradesco do Recanto de Luz, Irmã Sheila, que está passando os dados aqui embaixo, ou então, se vocês quiserem, me perguntem, né? Ou através do Facebook, ou através do meu WhatsApp, né? Muita gente já tem acesso, vocês já estão na página do Recanto de Luz Irmã Sheila, né? E tenho certeza que no dia ela está. Hoje eu noto que há bastante instabilidade no Facebook. Então, vocês provavelmente, muitas vezes, a imagem vai se interromper, né? Eu chequei toda a parte de internet, ela está ok. Nós estamos com um sinal muito bom aqui em casa, quase 25 megas, então não seria o nosso problema de transmissão. Inclusive, a nossa câmera ela é de alta definição. Então, nós realmente, talvez, estejamos passando por uma sobrecarga na internet, isso faz com que hajam essas piscadas, né? Mas a gente está monitorando aqui para ter certeza que 80-20, né? 80% vai chegar direitinho. Capítulo 11 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, amar seu próximo como a si mesmo, né? Amar seu próximo como a si mesmo, o item é o 8º, a lei de amor. O 8º, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos, e mais avançado e corrompido. Mais avançado e corrompido, ele tem apenas sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor,
Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações. O amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa palavra chamada amor, essa palavra fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao cerco, né? Está falando exatamente da morte de tantos cristãos, porque, na realidade, na época, não queriam aceitar essa igualdade, né? Então, os romanos acabaram trucidando muitos cristãos. Vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve resgatar o homem da matéria, né? No princípio, o homem não era senão instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida, que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Quer dizer, aperfeiçoar estes. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco, de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos, né? Várias considerações aqui que nós podemos fazer. Um livro que é Entre a Sombra e a Luz, do Carlos Bacelli, né? Entre a Sombra e a Luz, do Carlos Bacelli, é o espírito Paulino Garcia. O espírito Paulino Garcia, ele desencarnou muito cedo. Na última reencarnação dele, foi um acidente automobilístico. E uma inteligência muito grande. E ele era uma boa pessoa, apesar de ter desencarnado jovem e ter participado do Ministério da Agricultura, fazia parte do meio político, na realidade era um ser muito bom e muito inteligente. E ele psicografou vários livros através do Bacelli, e fazendo a leitura de um texto, eu achei muito interessante as considerações do Adhemar nesse livro. O Adhemar era um ex-empresário porque ele desencarnou. O Adhemar era um empresário aqui na Terra, na última reencarnação, espírita e atuante, né? Ele inclusive fazia muitas coisas ali, em termos de ajudar e assim. Olha as considerações que ele faz quando ele, logo nos primeiros contatos com a realidade espiritual. Como vivemos equivocados na Terra, meu Deus!
Nada fazemos em matéria de caridade e achamos que somos espíritos melhores que os outros. Até na prática do bem aos semelhantes, somos vaidosos. Fazemos pouco caso dos companheiros. Achamos que a nossa intimidade com os anjos é maior do que a de qualquer outra pessoa, né? Eu gostei muito dessa frase. Achamos que a nossa intimidade com os anjos é maior do que a de qualquer pessoa. Como ele era espírita, obviamente que ele tinha contato com os espíritos. Agora percebo que, de fato, nada fiz. Apenas repassava benefícios. Aquela história. Recebia, por exemplo, doações e passava para frente. Esse era o grande esforço, na verdade, que ele comenta que fazia. Ele trabalhava no centro espírita, mas, na realidade, ele movimentava a doações de outras pessoas em benefício das famílias, né? Por isso que eu sempre agradeço quem está doando, porque quem está doando é que está fazendo o trabalho, né? A gente apenas faz isso, repassa os benefícios recebidos das doações de vocês. De mim mesmo, eu dei muito pouco, diz aqui o texto do Ademar. Eu li tanto e compreendi pouco. Ou seja, eu li muito a respeito da doutrina, mas compreendeu muito pouco. No entanto, por que entendeu muito pouco? Porque ele não usou o que estava escrito, o que ele estudou. Ele não entendeu da necessidade da prática daquilo que ele estudou. No entanto, quantos companheiros iguais a mim, quantos que ainda continuam no corpo, na condição de espíritas, e ignoram a verdade. Leiam o Evangelho e quase nada assimilam. Não perdoam, são ciumentos e invejosos, atritam-se constantemente, né? Os atritos, os melindres, as brigas entre nós espíritas. Brigam pelo poder numa instituição espírita, né? Então, não perdoam, são ciumentos e invejosos e se atritam constantemente. Eu achei muito interessante porque, obviamente, que ele foi recebido numa colônia espiritual, mas ele estava transtornado, e por isso que o Paulino ajuda o Ademar, porque apesar de ele ter sido espírita, apesar de ele ter trabalhado num centro espírita e ter sido empresário, ele fala, eu simplesmente transportava, era instrumento, como se fosse um médium de transporte, eu recebia uma doação e entregava a doação, né? Mas dele pouco fez. Ele não falava, ele fala mais para frente, que ele não é sob o ponto de vista financeiro que ele se referia, porque como empresário ele podia fazer muito, mas naquilo que tanto estudou e pouco praticou. Tanto ele teve contato com o Evangelho, segundo o Espiritismo, mas ele não compreendeu da necessidade da caridade para com o próximo, né? E nós temos exatamente o quê? A leitura da lei do amor, que é uma das leis divinas, né? Dentro da doutrina, Kardec, ele classificou as 10 leis, né? Que estão lá no Livro dos Espíritos, mas ele diz, né? Os Espíritos dizem para ele que a lei da justiça, da caridade e do amor são as mais importantes, né? É a mais importante das 10 leis. Porque, na realidade, contém todas as leis, né? Jesus já tinha falado isso. Ele falou que isso contém toda a lei e os profetas, né? Então, a lei é o grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso contém toda a lei e os profetas, diz Jesus. E, mais de uma vez, isso volta a aparecer também no Apocalipse de João. Então, nós temos que entender, precisamos praticar conosco, temos que praticar a fraternidade, temos que praticar a caridade entre nós, o perdão, né? O perdão, vencer nossos melindres, vencer os ciúmes, vencer a inveja. Se ela existe, ainda temos uma carga enorme
a vencer, mas que a gente não deixe que isso domine. A outra coisa que eu queria comentar, que se refere aos instintos, sensações. Eu volto a repetir porque deu uma pane aqui. Então, os instintos, depois a aquisição das sensações, depois os sentimentos e o verdadeiro amor, o grande sentimento que é o amor, né? O amor é atitude, o amor que a veneranda irmã Sheila já tem para com o próximo, ainda está muito longe de nós. Nós ainda temos um caminho muito longo para chegar ao amor que a veneranda irmã Sheila já tem, né? Missionária do amor mútuo na Igreja Católica Apostólica, missionária do amor, segundo o Dr. Arthur Neiva, segundo Karl Schuttel. Isso é um sentimento, mas para nós, a vivência do amor é fazer aos outros o que gostarias que nos fizessem, né? Jesus deixou muito claro qual é o caminho. Ele não falou em sentimento, eu volto a repetir aqui, ele não falou em atitude, porque atitudes nós podemos ter, a despeito de tudo aquilo que a gente sente. Quando nós fomos criados para a sobrevivência nossa, nós recebemos os instintos, que na realidade eles já vieram com aquele ser primata que recebeu o princípio inteligente, né? Quando nós fomos criados, cada um de nós foi criado, havia um primata que foi escolhido para receber o nosso espírito, o espírito que hoje somos, né? Que nós somos. E a gente recebeu desse primata o quê? Os instintos de sobrevivência. Todos eles necessários para que a gente percorresse esse caminho até aqui, e percorra ainda, porque nós manteremos o instinto da sobrevivência, o instinto da preservação, o instinto da multiplicação da espécie, isso faz parte. Só que os espíritos de luz, eles já gerenciam muito bem os instintos, eles não vivem pelos instintos, os instintos fazem parte do arcabouço, da psique, do espírito, mas não mais dominam. E a gente vai se desenvolvendo, nós, não os anjos, nem os espíritos de luz, eu chamei de anjos, mas espíritos de luz. A gente vai se desenvolvendo, vencendo, adquirindo conhecimento, inteligência e sabedoria. A sabedoria que nos leva a usar os instintos em benefício do todo, né? Em benefício da gente, mas de todo o resto. Né? E nós estamos aqui adquirindo as virtudes que nos levam aos bons sentimentos, né? E assim por diante, até chegarmos ao momento que nós só enxergaremos uma coisa, que o que importa é servir, o que importa, na verdade, é servir. Como eu já ouvi do nosso próprio mentor espiritual, através do médium Edson Barbosa Incorporado, que nós estamos aqui para servir, né? Servir ao todo o universo e a servir a todos, né? Eu lembro que todo esse processo gradativo, que também é explicado por Emmanuel, né? Tá citado no Caminho da Luz, também está citado em toda a obra fabulosa que o Emmanuel escreveu através das mãos benditas do Chico, né? Que a gente vai burilando, passando do que instinto que nos domina para a aquisição das sensações, para depois a aquisição dos sentimentos, por fim chegarmos como espíritos avançados, né, espiritualmente, ao amor, a esse amor universal. E esse é o único caminho. A gente vai levar mais tempo, dependendo da nossa vontade, ou não, né? Dependendo do esforço que a gente fizer, vai levar mais tempo ou menos tempo. E eu volto e finalizo antes da nossa oração final, que ela vai ter uns 4 minutos, 5 minutos. Não sou eu que vou fazer essa oração. Vocês vão gostar desse final. Eu acho que vocês vão gostar desse final. Lembrando que Santo Agostinho
no livro Confissões, quando ele comenta após a sua conversão, que ele percebeu que o grande objetivo dele, a partir do momento que ele se converteu, o grande objetivo dele era ajudar o próximo. Ele falava em salvação do próximo, né? Então, tudo o que ele fez, a filosofia cristã, a teologia cristã, não visava o domínio da igreja, visava ajudar o homem a encontrar a Deus, porque ele dizia que a única maneira de ser feliz é encontrar a Deus e vivenciar o que Jesus nos ensinou. Então, eu volto a repetir para vocês a informação a respeito do drive-thru. Não esqueçam amanhã o drive-thru, das 10 às 4 da tarde, ou no sábado, das 10 às 4 da tarde. Pode ser doação de qualquer coisa que vocês tenham disponível que possa ser útil a essas famílias que são ajudadas pelo Sheila como médios de transporte, porque, na verdade, quem está ajudando são vocês, né? Benefício dos outros. A gente simplesmente distribui algo que vocês estão dando. E não esqueçam da feijoada. No meu Facebook, no meu Instagram, no WhatsApp, nas listagens do WhatsApp que eu tenho, todos nós, não só eu só, mas todos estão compartilhando as informações de como fazer o depósito, o que vai vir, como retirar. Vai ser retirado de acordo com o distanciamento social, então a pessoa vai estar lá perfeitamente protegida para que não se contamine na hora que estiver retirando a sua feijoada. Um beijo no coração de vocês e agora a oração vai ser a Ave Maria, mas não sou eu que vou fazer essa Ave Maria.
Uma boa noite a todos, muito obrigado e fiquem em paz com Jesus.